Normalmente essas datas, e nós gostamos normalmente também de refletir a respeito do tema, não é? Hoje o Dia das Mães, e nós queremos pensar um pouco sobre isso, mas confesso que para mim, como pastor, muitas vezes é um dos momentos mais difíceis de transmitir a palavra, porque todos os anos nós temos essa data, nós queremos trazer a palavra de Deus, o conteúdo do Senhor, tanto de homenagem como também de exortação. E eu pedi muito a Deus que nós tivéssemos aí o discernimento para esse momento, principalmente para os dias que nós estamos vivendo e os desafios que nós estamos vivendo. É uma mensagem para todos, em especial nós vamos estar pensando a respeito das nossas queridas mamães. Livro de Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Aqui não diz, mas nós sabemos, ela se chamava Joquebede. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, e nós vamos entender melhor essa expressão, vendo que ele era bonito no outro texto, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Mães para um tempo extraordinário. Amados, com certeza, quase que invariavelmente, as palavras em relação às mães são sempre muito devotas, reconhecedoras. Pouquíssimas pessoas vão ter palavras negativas, justamente, de maneira justa, negativas sobre suas mães. Pessoas injustas vão ter palavras injustas sempre. Mas alguns pequenos casos, algumas pessoas realmente não foram, as mães não cumpriram com esse ministério da maneira adequada. Mas, de um modo geral, as mães sempre são reconhecidas e são devotadas pelos seus filhos no que fizeram. Esse momento é um momento específico, nós precisamos falar um pouquinho antes desse momento para nós entendermos o que estava acontecendo. Os hebreus, eles estavam já morando no Egito por quase 300 anos. Eles se multiplicaram muito grandemente, foram para lá já como uma caravana grande no tempo de José do Egito. Os irmãos lembram, José do Egito se tornou o 3º homem, abaixo apenas do faraó e da sua esposa, que ocupava um lugar de destaque no trono, ou seu herdeiro, o sucessor, imediatamente, e ele era o 3º homem. E José depois teve a chance de trazer toda a sua família, e junto com a família vieram os servos, enfim, eles se estabeleceram no Egito. Como eles cresceram muito e passado muitos anos, o exemplo de José, a honra que José recebeu,
a promessa do faraó da época de que eles teriam lugares para plantar, para colher e tudo mais, e as circunstâncias, de um modo geral, foram mudando. Então eles passaram a ter que trabalhar e passaram a ser entendidos agora não mais como convidados, não mais como habitantes, mas começaram a ser entendidos como escravos, como propriedade do Egito. Começaram a ser olhados até mesmo de uma maneira negativa. Por quê? Porque, multiplicando-se muito, eles começaram a ser, de certa forma, a visão do faraó uma ameaça. Imagina se aqueles homens todos se levantassem para guerrear, para tomar o reino do faraó. Então o faraó, com medo, mandou que as crianças recém-nascidas até 2 anos fossem mortas. Assim, os meninos, melhor dizendo. As meninas não. As meninas continuariam. Mas os meninos, que era, vamos dizer, a força nos momentos de guerra, nos momentos de luta, e que representaria a ameaça, então esses deveriam ser mortos. Esse é o contexto. É um contexto desfavorável. É um contexto em que a morte está dominando. É um contexto em que não pode simplesmente achar que está tudo bem. Não pode. É um contexto perigoso. Muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje, não só pelo coronavírus, pela insegurança, não é? Criminalidade, pela disputa entre nações por interesses de um modo geral. Então, nós estamos vivendo um momento que podemos dizer é semelhante àquele momento. É um momento de perigo, é um momento de morte. Mas nós somos chamados para essa época. E tem muita gente que, de alguma forma, acha que está vivendo o pior momento da vida do mundo. Não. Já aconteceu um momento muito pior do que esse. É claro que para nós que estamos vivendo esse momento nós consideramos muito pior. Mas nós precisamos olhar para esse momento com um olhar diferente. Um olhar que nos permita não apenas ver os problemas, as circunstâncias, mas ver também como nós devemos agir e reagir diante dessas circunstâncias. Eu falei para vocês que ia ler o segundo texto, e ele é importante para nós compreendermos aquela palavra ali de que o bebê era bonito. Se ele fosse feio, ele morreria? Não, não é esse o sentido que está sendo tratado ali, mas é o sentido de que os pais perceberam algo diferenciado naquele menino que deveria ter um empenho maior. Na verdade, eu diria que todo pai e toda mãe olha para os seus filhos assim, não é? Eu acho que é próprio do ministério da paternidade e da maternidade. Em Hebreus 11, o verso 23, nós vamos ler, quando está falando da galeria dos heróis da fé, tem um resumozinho da vida de Moisés, e no verso 23 do capítulo 11 diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Interessante como a gente lê a Bíblia, e um dia a Bíblia volta e diz coisa completamente nova. Puxa, eu nunca percebi isso. Todas as vezes que eu preguei sobre os heróis da fé, eu nunca mencionei os pais de Moisés, porque a fé aqui não é a fé de Moisés. No outro verso vai ser a fé de Moisés. No verso 24 vai dizer que pela fé Moisés, aí já é o ato de Moisés. Aqui são os pais de Moisés que estão sendo mencionados. Anrão, que era o pai, não confundir com Arão, que era o irmão. Anrão, o pai, e Joquebede, a mãe. Eles estão sendo honrados na galeria dos heróis da fé. E eu quero que você, meu amado, principalmente você que já é pai, que já é mãe, olhe para isso, espelhando a sua vida nisso. Você não é apenas pai, você não é apenas mãe, de maneira muito especial hoje, no Dia das Mães, você não é apenas mãe. Você é alguém que Deus quer usar nesse ministério de pai e de mãe. Deus quer que você olhe com fé
para os seus filhos. Deus quer que você olhe entendendo que os seus filhos é um projeto de Deus. Deus quer que você olhe para os seus filhos entendendo que Deus tem planos para a vida dos seus filhos. Ah, mas meu filho não vai ser Moisés. Claro que não, Moisés já aconteceu. Ah, mas meu filho não vai ser alguém da ciência que vai fazer uma grande coisa. Não sei. Meu filho não vai ser alguém que vai ser um grande político, que vai ser uma bênção. Não sei. Mas quando você olha para o seu filho como sendo alguém que Deus tem algo grandioso para realizar, e você cria o seu filho com esse sentimento, com essa percepção de que Deus quer usar a sua vida, com certeza a vida do seu filho vai ser diferenciada. Então eu diria, queridos, que é muito importante o ministério que Deus concede a cada homem e a cada mulher, como pai e como mãe. Joquebede, ela era uma mulher para um tempo especial. E você, mulher, e você, mãe, e naturalmente eu estou dizendo para todos nós, você é alguém para esse tempo. Não fique com saudosismo, não fique achando que você está na época errada. Ah, porque eu queria ter vivido na época sim, que tinha as roupas mais bonitas. Mulher fala isso, né? Mas não, Deus quer que você viva nesse tempo. Você é para esses dias. Você é resposta de Deus para a sua família. Você é resposta de Deus para o seu tempo, para a sua geração, para este lugar. Então, veja-se dessa maneira e seja essa pessoa. Em primeiro lugar, eu queria destacar uma virtude de Joquebede. Ela teve fidelidade em tempos de desafio. E é estranho, né, a gente perceber isso, porque, por exemplo, nós mencionamos recentemente que quando o povo foi levado para a Babilônia, muito tempo depois desses dias de Moisés, quando o povo foi levado para a Babilônia, muitos acharam, o nosso Deus é fraquinho, o nosso Deus perdeu, o nosso Deus ficou lá em Israel. Muitos acharam isso. Joquebede poderia dizer, nosso Deus é fraquinho. Nosso Deus trouxe a gente para cá para se tornar escravo. O nosso Deus esqueceu da gente aqui no Egito. O nosso Deus esqueceu, está aí, ó, o faraó mandou matar todo mundo, Deus esqueceu da gente. E muitos se sentem assim nos dias de hoje. E doença, enfermidade, isso, Deus esqueceu da gente, Deus nos abandonou. Pode até não falar, mas lá no pensamento, lá no sentimento, é assim que está reagindo diante de Deus. Joquebede não considerou a dificuldade daquele tempo, o desafio daquele tempo. Ela considerou o que Deus iria realizar através da vida dela, da família dela, da descendência dela. Ela era fiel ao Senhor mesmo em tempos de desafio. Não foi porque o menino era bonito. Oh, que menino lindo, a cara do papai e da mamãe. Eu vou salvar esse menino. Primeiro que não era o primeiro filho. Primeiro filho, normalmente, não pega nada, caiu a chupeta no chão, vai lá, joga água quente, escalda, porque caiu no chão. Segundo filho, vai lá e lava com a água comum da torneira. Terceiro filho, passa na roupa assim, o quarto filho já é o filho mais velho que tem que cuidar. Né, Sara? Eu sei como é que é. As coisas funcionam assim. E do quinto em diante vira produção em série, né? Então já é quase que fábrica, já é outra história. Não era o primeiro filho. Não, a minha preciosidade, eu preciso cuidar do meu Moisésinho, o menino que Deus me deu. Ele já tinha um filho, Arão. Já tinha uma filha, Miriam. Eles já estavam fora da idade que estava correndo risco. Poderiam dizer, não, tenho 2 filhos, se acontecer perder esse aqui, claro, né? Um pensamento muito... Mas não teria aquela visão de um menino como sendo alguém diferente, e ao contrário. Eles tinham a visão de que aquele menino era especial. Quantos aqui são terceiro filho? Quantos? Eu sou. Estou querendo puxar a brasa para a sardinha aqui. Não, também não tem a ver com isso, não. Eles perceberam que Deus estava
com algo grandioso para realizar. E, amados, todo pai e toda mãe tem que ter essa visão. Todo pai e toda mãe tem que ter essa visão de que Deus tem algo grandioso para o seu filho e para a sua filha. Porque se nós formos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós seremos grandiosos aonde nós formos. Seja grandioso numa função mais humilde possível, mas seremos grandiosos. Seja grandioso trabalhando na função mais humilde, mas sendo alguém que traz bênção em toda a comunidade, tem palavra de sabedoria, tem palavra grandiosa. Poucos meses ele e eu perdemos, não é? Vamos dizer assim, uma querida irmã que foi ovelha nossa no segundo ministério. Ela só sabia ler na Bíblia, não teve alfabetização, aprendeu por desejo, por intenção a ler na Bíblia. Aquela mulher poderia dar conselho para reis. Que mulher sábia. Que mulher que tinha sempre uma palavra adequada. Por quê? Porque ela era capacitada? Não, claro que Deus a capacitou, mas porque ela conheceu a palavra de Deus e a palavra de Deus tornou ela diferente. Quando nós entendemos que Deus tem planos, que Deus tem sonhos, que nós devemos dar realmente o melhor, mas nós temos essa visão, só que nós achamos que isso só está no nível de colégio. Vou dar para o meu filho o estudo, vou dar para o meu filho a melhor instrução, vou dar para o meu filho o melhor equipamento para ele estudar, e esquece que o melhor e o maior de todos os conhecimentos é a palavra de Deus. Então, em tempos difíceis, e nós estamos vivendo um tempo difícil, nós precisamos que homens e mulheres, pais e mães, entendam que Deus tem projetos grandiosos para serem realizados na vida dos nossos filhos. Na nossa vida, mas obviamente também na vida dos nossos filhos. E à medida que a gente tem essa percepção, os nossos filhos vão se perceber de maneira diferente. Não é ficarem com um complexo de superioridade, eu sou melhor do que todo mundo, não. Mas é compreenderem que Deus tem um ministério, que Deus tem uma ação. E eu diria para você, meu querido, mesmo que você não seja pai, não seja mãe, Deus tem algo para ser realizado por você. E à medida que você se colocar nas mãos de Deus, você vai realizar coisas grandiosas. Amém? Moisés era o terceiro filho e ainda assim aquele pai e aquela mãe entenderam que precisavam fazer algo diferente. Hoje, nós estamos vendo algumas coisas aí meio esquisitas acontecerem, não vou entrar em muito detalhe, vocês sabem. Nós estamos vendo aí interpretações jurídicas que muitas vezes está trancafiando quem é cidadão de bem e soltando quem é cidadão de mal. Hoje nós estamos vendo em conflitos armados, não preciso ser mais específico, as pessoas lamentando a morte de criminosos e banalizando a vida dos policiais, das forças que estão trazendo justamente segurança para a população. Então nós estamos vivendo momentos esquisitos e nós precisamos entender que esses momentos esquisitos, nós não podemos simplesmente nos acovardar. O faraó mandou matar. Olha, se o faraó pegar a gente escondendo esse menino, não apenas o menino vai ser morto, mas nós vamos ser mortos, a família toda vai ser exterminada. Então deixa matar o menino e a gente fica vivo. Não. Nós vamos cuidar desse menino, porque Deus tem um plano para esse menino, foi Deus quem nos deu esse menino, e Deus tem projetos para esse menino, e nós vamos testemunhar o que Deus vai fazer. Esse foi o pensamento daquele pai e aquela mãe. Eles tiveram fé. Fé é o quê? Firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova, é a comprovação, é a ciência comprovada que não precisa de nada das coisas que vão acontecer que a gente ainda não viu. Isso é fé. Aquele pai e aquela mãe estão na galeria dos heróis da fé, porque mesmo diante do desafio de um decreto cruel, de um decreto macabro, de uma ação terrível, de soldados à disposição da morte, eles entenderam que eles precisavam desobedecer aos homens, mas obedecer a Deus.
Eles entenderam que eles tinham que ser fiéis a Deus, acima de qualquer fidelidade e acima de qualquer circunstância humana. Nós precisamos ser homens, mulheres de fé. A fé, queridos, ela é como um músculo. Quanto mais você a usa, mais o músculo se desenvolve. Ah, sou musculoso, mas eu parei de usar os meus músculos. O que vai acontecer? Eles vão atrofiar de novo. Então a fé é como um músculo e ela precisa continuar sendo exercitada. Do contrário, ela vai, muitas vezes, minguar e deixar de ter características de fé. Mas eu queria destacar um segundo aspecto na vida de Joquebede, em especial. Ela tinha discernimento que procedia de Deus. Discernimento é diferente de intuição. O que é intuição? Intuição é uma pessoa está fazendo um estudo científico e ele começa a perceber, então, que essa reação aqui acontece de um jeito e não tem uma solução, mas ele entende que se ele pegar aquilo ali, uma fruta, uma outra coisa, e misturar aqui, ele percebe, não é só um experimento. Ah, foi por coincidência. Muitas coisas são por coincidência. Outras vezes a pessoa intui, ela entende que vai acontecer. Isso é um dom humano, todas as pessoas podem ter ou não. Discernimento, em especial, nesse sentido, é um dom de Deus. Mesmo antes de Jesus Cristo, Deus já dava discernimento. E eu diria que Deus dá discernimento, às vezes, até a pessoas que não estão no reino, mas é discernimento, muitas vezes, que vem de Deus. É uma percepção além, é uma percepção extraordinária, é uma capacitação extraordinária. E não existem evidências, não existem aspectos, simplesmente a pessoa percebe e realiza. Joquebede, ao ter aquele discernimento, de que aquele menino era algo especial, que aquele menino tinha algo diferente, ela percebe que ela está diante não apenas de uma criança, não apenas de um filho, mas ela está também diante de alguém que Deus vai usar de maneira grandiosa. E isso envolve visão profética. Às vezes a gente acha que visão profética só está relacionado a coisas dentro da igreja. Muitas mulheres, eu não tenho dúvida que muitas mulheres consagraram seus filhos, ainda no ventre. E consagraram, às vezes, de uma maneira geral, que ele tinha honras, amém, está certo. Algumas outras mulheres consagraram em aspectos específicos, que realize a tua obra nisso, que seja um pastor, que seja um missionário, que seja uma missionária, que seja uma pastora, que seja alguém. E N situações poderiam acontecer aqui. E essas pessoas, então, têm uma visão profética, porque elas creem assim, elas consagram ao Senhor com essa função, e elas vão naturalmente, durante toda a vida da pessoa, trabalhar nessa direção. Infelizmente, eu tenho encontrado pais e mães que às vezes acham que conhecem mais do que Deus. Em especial, conheço uma situação em que a jovem tinha uma visão ministerial, missionária, um chamado, e os pais tanto influenciaram que ela foi para qualquer outra coisa, menos para aquilo que era o chamado de Deus. E ela queria, eu sou testemunho que ela queria. Mas os pais trabalharam ao contrário de uma visão profética, eles trabalharam contra a visão de Deus e a vontade de Deus na vida daquela menina. Deus é grandioso, Deus ainda pode fazer com que as coisas lá na frente venham a acontecer. Mas não aconteceu. E pode estar sendo um excelente profissional, mas não está sendo aquilo que Deus já havia manifestado. Então percebam, queridos, às vezes, até mesmo o povo de Deus, nós temos desejos para os nossos filhos que são grandiosos, mas são desejos humanos, são desejos carnais, são desejos de prosperidade. Mas prosperidade para quê? Para a obra de Deus? Prosperidade para que outros... Não, prosperidade só para ele mesmo. E nós temos que tomar cuidado, porque o desejo de Deus é sempre o melhor. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Esse é o desejo de Deus.
Mas a gente querer prosperidade só do ponto de vista humano, só do ponto de vista social, só do ponto de vista do conforto, nós estamos desejando para os nossos filhos que eles sejam apenas mais um cidadão nesse mundo com mais recursos do que os outros. O nosso desejo deve ser que os nossos filhos, eles sejam pessoas que cumpram o desejo de Deus acima de qualquer circunstância. Terceiro aspecto que eu queria destacar, e são apenas 4, é que ela era uma mulher comprometida com Deus. Veja o que aconteceu. Ela foi estrategista, ela foi sábia. Bom, o faraó está mandando matar, primeiro vamos esconder. Esconderam 3 meses, a criança está chorando mais, está chorando mais alto, daqui a pouco vai começar a querer andar, daqui a pouco vão descobrir a gente, nós precisamos agir. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Opa, já sei. Pega o junco, que é feito um bambu da beira de rio, mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é o junco. Pega uma cesta como essa aí, talvez mais estável para não virar, bota betume, né, que é aquele piche do petróleo, bota betume, fecha ali para não entrar água, coloca com navegabilidade para o berço não virar, e coloca lá no rio. Botar em qualquer lugar do rio? Absolutamente, eu tenho certeza que não foi assim. Colocaram já para que a filha do faraó encontrasse. Botaram num lugar estratégico. Poderia ter sido uma das criadas do faraó? Poderia, uma das servas egípcias mesmo. E poderiam até criar? Poderia. Mas tinha que ser por ali, porque senão se fosse outra hebreia que descobrisse, não ia adiantar nada. Talvez outra hebreia não tivesse compromisso e dissesse, olha faraó, vou fazer uma média com o faraó. Olha faraó, encontrei essa criança lá no rio, o senhor está matando. Infelizmente tem gente que vem de outros, né, que explora os outros de muitas maneiras. Teria alguém para fazer isso também. Aquela mulher foi estrategista. Levou o seu filho para o lugar onde ela entendia que Deus providenciaria algo novo. E mandou também, não apenas ela foi, como ela levou Miriam, que era a sua filha, e já maiorzinha, e disse, ó, fica ali de olho. Não poderia ser Arão, porque a filha do faraó ia estar tomando banho ali na beira do Nilo, então poderia ser interpretado da maneira errada. Teve estratégia, teve a maneira correta. Vai lá. E Miriam foi, e na hora que a filha do faraó viu, de longe, entra lá, pega aquele cesto ali. Olha, é um filho dos hebreus. Naturalmente, ela percebeu, por conta da circuncisão, e entendeu que estava diante de um filho dos hebreus. Vamos fazer uma coisa. O que nós vamos fazer? Aí a menina, esperta, certamente instruída pela mãe, vai lá e diz assim, olha, eu conheço alguém que está amamentando. Quer que eu chame uma das hebreias? Quero que chame uma das hebreias. Quem que ela chamou? A mãe de Moisés. Então, a mãe teve visão, teve compreensão, e Deus honrou, e Moisés foi criado pela própria mãe. Claro que poderia ter dado completamente diferente. Ao querer preservar o filho, aquela mãe poderia ter perdido até mesmo o seu filho. Infelizmente, ele poderia ter ido para outro lado e simplesmente aquela mãe não sabia. Não, eu fiz o melhor para o meu filho. Tive que abrir mão dele. Infelizmente, seria assim. Mas aquela mulher analisou as circunstâncias, trabalhou, teve a bênção de Deus, e ele foi cuidado pela própria mãe. O compromisso dela, e ela instruiu Moisés. Até a idade dele ser criado pela filha do faraó, ela instruiu Moisés em todo o conhecimento do Senhor. Amados, quando os nossos filhos estiverem por conta própria, a faculdade, a pós-graduação, o ensino da língua, tudo isso vai ajudá-lo. Mas o que vai fazer diferença na vida deles é o conhecimento da palavra do Senhor. Nós podemos cobrar dos nossos filhos, aprender, ter uma caligrafia bonita, estudar ciências, estudar estudos sociais, matemática, português, isso, mas nós não podemos negligenciar o ensino da palavra de Deus. É isso que faz diferença. Eu me lembro, com 3 anos, a minha mãe era a minha professora de escola bíblica dominical.
E eu me lembro de fazer competições, ainda bem pequeno, claro que tinha outros muito maiores, mas bem pequeno. Já saber falar, participar daquelas competições de versículo bíblico e saber dizer vários versículos bíblicos. Esses versículos bíblicos, eles vão seguir os nossos filhos para o resto da vida. E nos momentos de luta, nos momentos de dificuldades, são esses versículos que vão fazer diferença também na vida dos nossos filhos. Eu queria que você, mãe, não importa se seus filhos já estão criados, não importa se seus filhos já estão adolescentes, não importa a idade deles, eu queria que você, mãe, entendesse que você é chamada para influenciar gerações. Nós falamos de semente, né? Quando você coloca a semente, aquela semente, ela vai se transformar numa árvore e várias sementes vão advir daquela semente. Quando você está trabalhando no seu filho, educando o seu filho, você está educando gerações. Porque se você educar seu filho, você não vai fazer isso, mas quando o mundo educa crianças perversas, quando o mundo educa crianças malignas, que desejam o mal do outro, e às vezes aprende isso dentro de casa, da pior maneira possível, 3, 4 gerações vão estar sendo impactadas por aquela educação maligna. Quando uma mãe se dedica, um pai se dedica na instrução da palavra de Deus, no temor ao Senhor, 3, 4 gerações vão estar sendo beneficiadas, e para não dizer todas, porque se ele instruiu bem, é como Paulo fala a Timóteo, para ele escolher pessoas que instruam a próxima geração, e ele honra, olha, você aprendeu com a sua avó e você aprendeu com a sua mãe, não foi só com a avó, aprendeu com a avó ensinou, a mãe ensinou, o filho ensinou, e o filho assim em cada geração. Mas isso é estudo, isso não é achismo. Uma pessoa, quando está educando o seu filho, ela está influenciando pelo menos 3, 4 gerações. De Joquebede surgiu Arão, que se tornou o primeiro sacerdote do povo de Deus e da sua descendência. Pela tribo de Levi, todos foram consagrados, mas em especial a casa de Arão, no sacerdócio da casa de Deus. Miriam, a palavra de Deus não vai nos dar muito mais informações, não era esse o foco, mas temos certeza que da mesma forma, aliás, temos até um pouco da história dela, teve acertos, teve erros, nós não vamos encontrar a perfeição, mas tenho certeza de que ela foi uma bênção também na sua geração e para gerações seguintes. E Moisés, aquele que se tornou o libertador e guia do povo de Deus. Os nossos filhos podem fazer suas próprias escolhas. E às vezes um pai e uma mãe instrui, mas o filho pode, a filha pode ir para um caminho completamente diferente. É verdade. Sem que haja necessariamente nos pais erros que justifiquem a revolta, a rebeldia e coisas parecidas. Você não tem culpa necessariamente da rebeldia do teu filho, mas eu diria que você tem muita responsabilidade nos acertos do teu filho. Então, o filho pode se rebelar contra tudo que os pais ensinaram, mas aquele menino honrado, aquela menina honrada que cresce, vai formar uma nova geração honrada, tem um vínculo fundamental com os pais. Aliás, a psicologia, a psicanálise nos mostra isso. Quando se vai trabalhar nessas áreas, normalmente vai saber primeiro da infância. Como é que foi a infância? Como é que foi a influência do pai? Ah, não teve o pai. Ah, o pai era omisso. Ah, não, o pai abandonou. Ah, o pai... Então, como é que foi? Como é que foi com a mãe? Ah, a mãe era rigorosa demais. A mãe batia, a mãe falava palavras. Então, vai ver se as encrencas estão no pai e na mãe, porque normalmente vai estar aí. É verdade também que às vezes o cérebro da gente só absorve os defeitos dos pais, nunca vê as coisas boas, pode acontecer também. E nenhum de nós aqui é perfeito. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é começar a perceber os defeitos dos pais. Meu pai
tinha como super-herói, mas meu pai tem essa falha, essa falha, essa falha. A minha mãe, olha, mas tem... Pois é, são as mesmas pessoas, mas também são pessoas que se doaram, que procuraram fazer o melhor, que ofereceram o melhor. Quando você, mãe, está exercendo o seu ministério de mãe, você está influenciando as próximas gerações. Não sabemos quanto tempo vai demorar até Jesus voltar. Aliás, a interpretação literal da Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, a igreja vai ser arrebatada, vai estar um tempo, o tempo que o anticristo vai estar dominando nesse mundo, depois a igreja volta e Deus vai estabelecer um reino na terra. Então não acaba não, as coisas ainda vão continuar acontecendo, e bênçãos ainda vão continuar acontecendo. E, na verdade, você, mesmo que seja daqui a 2 anos, mesmo que seja daqui a 10, 50, aquilo que uma mãe e que um pai fazem com amor e com dedicação, vai repercutir em bênçãos em toda a comunidade. Eu quero concluir dizendo uma coisa para vocês. O nome Joquebede, às vezes a gente não presta atenção muito nisso, não é? Significa Jeová é glorificado, ou Jeová é glória. As duas interpretações são possíveis. Então nós podemos dizer que, mesmo a partir do seu nome, o compromisso de Joquebede era glorificar o nome do Senhor. Tem alguém aqui que se chama Joquebede? Acho que não, né? Dos que eu conheço aqui não tem ninguém chamado Joquebede. Mas o objetivo de você, homem, mulher, sendo pai, sendo mãe ou ainda não sendo, ou que mesmo não venha a ser, o objetivo é que Jeová seja glorificado, que o Senhor Deus seja glorificado através da tua vida, através do ministério principal que o ser humano tem, que é ser pai e mãe. Esse é o ministério principal. As outras coisas vêm depois. Esse é o primeiro e maior de todos os ministérios que nós podemos exercer. Que você possa fazer isso com a mesma fidelidade que Joquebede fez. Tempo difícil, ela não negligenciou. Ela preferiu desobedecer o decreto de Faraó do que desobedecer a Deus. Que você faça isso realmente como um compromisso de fé. A Bíblia já está escrita, então você não vai aparecer na galeria dos heróis da fé, mas você vai aparecer na galeria dos heróis na eternidade. Você ainda está escrevendo a sua história, que você escreva a sua história com fé. Que você escreva a sua história com dedicação. Que você escreva a sua história com compromisso. E que os dias vindouros, quiçá as próximas gerações, revelem um pai, uma mãe, de hoje destacando as mães, que honrou ao Senhor, que fez tudo para a glória do Senhor, para que Jeová, para que o Senhor Deus seja glorificado. Que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe o teu ministério, e eu volto a dizer, não acaba, tá? Ah, mas meus filhos já estão todos casados. Amém, glória a Deus. Continue exortando seus filhos. Seus filhos afastaram, não estão querendo saber de Deus, continue fazendo seu papel. Ah, agora já estão firmes, graças a Deus. Então vem o papel com os netos. Seus netos muitas vezes vão dar mais ouvido a você, vovô, vovó, do que dão ouvido aos seus pais. Principalmente nos dias de hoje, que leva a esse intuito de desobedecer e questionar os pais, se levantar contra os pais. A educação que tem sido dada impulsiona para isso. A se rebelar contra os pais, a achar que sabe mais do que os pais. Não abra mão. Os seus netos, muitas vezes, vão ser ganhos através do seu testemunho. Agora eu sou bisavó. Acho que aqui ainda ninguém é. Mas Deus quer continuar usando a tua vida vovó, vovô, bisavó, bisavô, mamãe, papai, todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Ele engrandeça o seu nome em nossas vidas, que nós cumpramos esse precioso ministério com honra, com fé, com compromisso com o Senhor. Amém?